Quais são as responsabilidades dos administradores? A gente costuma brincar que o administrador ele é o para-choque da empresa, né? Ele que vai segurar ali as pancadas que a empresa pode receber, porque ele está diretamente envolvido com o funcionamento, a gestão e as deliberações sociais, em conjunto com os acionistas e os sócios, ele que vai colocar em prática todas essas deliberações. Então, ele vai responder por uma série de questões. E o administrador aqui, no caso, ele não responde pessoalmente por obrigações da companhia contraídas em ato regular de gestão, né? Lembrando, em ato regular de gestão, né? Portanto, que ele esteja agindo de forma lícita, ele não vai responder pessoalmente. Por atos ilícitos de outros administradores, obviamente. Deliberações que discordar, desde que consigne sua divergência na ata. Então, o administrador, ele, a partir do momento que ele não concorda com uma eventual deliberação, para que ele se exima de qualquer efeito dessa deliberação, ele precisa fazer constar na ata a discordância dele. Isso é bem importante. O administrador, caso, ele vai responder por culpa ou dolo, né? Violação de lei ou estatuto, conivência com ilícitos alheios, pelo descumprimento dos deveres legais, que são ali colocados no artigo 158, e por negligência. Ação de responsabilidade civil, isso pode ser utilizado, né, para responsabilizar aí o administrador, judicialmente falando. Para isso acontecer, depende da prévia aprovação da Assembleia Geral, proposta pela companhia contra o administrador. No caso, óbvio, se o administrador ele for também o acionista, não seria, então, computado o voto dele no caso, né, porque daí seria um conflito de interesse. E a reparação dos prejuízos causados. Conselho Fiscal, composição, a instalação dele, como a gente já tinha colocado, é facultativa, de 3 a 5 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia. Eleição, no caso da eleição do Conselho Fiscal, os minoritários preferenciais sem direito a voto poderão eleger 2 membros, um para cada grupo de acionistas, em votação em separado. Aqui a legislação é bem importante a gente ressaltar isso, que dentro da evolução legislativa da sociedade anônima, anteriormente, o minoritário ele não tinha muito espaço na companhia. E a partir do momento, com a lei da SA, com a evolução legislativa, o minoritário passou a ser tutelado, tendo mais força dentro da sociedade, para diminuir a disparidade e conflitos que estavam existindo no funcionamento das companhias. E demais acionistas com direito a voto elegerão os membros restantes. As funções do Conselho Fiscal: fiscalizar os atos dos administradores. Eles requisitam informações, examinam documentos, ou seja, auditam as contas dos administradores para identificar aí qualquer anomalia na administração da sociedade. E opina sobre a legalidade contábil dos atos da administração. Obviamente que na formação de um conselho fiscal de uma companhia é muito comum esses conselheiros, por mais das vezes, serem, inclusive, contabilistas, né, economistas, pessoas que estão aí ligadas à área de exatas para poder dar o suporte necessário para o funcionamento do Conselho de Fiscalização, seja como auditoria, consultoria, enfim. Requisitos e impedimentos: residentes no Brasil com 3º grau ou mínimo de 3 anos em cargo de administração ou Conselho Fiscal. Diretores ou membros de conselho de administração estão impedidos, obviamente, pelo conflito de interesse, né? E os inelegíveis não poderão, os inelegíveis descritos no artigo 147, parágrafo 1º, não poderão ocupar essa função. Aqui já partindo para a dissolução da companhia, dissolve-se a companhia, isso por imposição legal. Quais são as imposições legais para a dissolução da companhia? Ou seja, pelo término do prazo de duração, obviamente, vai ocorrer a dissolução da companhia, nos casos previstos no próprio estatuto, deliberação da Assembleia Geral,
ou único sócio por mais de 1 ano após a Assembleia Geral que verificou a unipessoalidade. E aqui, claro, a gente pode trabalhar hoje em dia com a transformação dessa sociedade, dessa companhia, inclusive. Não necessariamente eu preciso galgar mais um acionista para dar continuidade na companhia, eu posso partir, por exemplo, pela transformação do tipo jurídico, como uma Eireli, por exemplo, para manter o funcionamento regular da sociedade, da empresa, do empreendimento, e pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. Em relação a decisões judiciais, para que determinem, de alguma forma, a dissolução da companhia. Quando anulada a sua constituição em ação proposta por qualquer dos acionistas, o sujeito teve lá os seus documentos furtados e, quando ele foi perceber, ele já era acionista de uma companhia fraudulenta. Então, ele percebendo isso, ele vai acionar o judiciário e vai conseguir aí uma ordem judicial, uma tutela, para anular a constituição de uma companhia, feita aí ao seu desconhecimento. Inviabilidade de finalidade do objeto social em ação proposta por acionista também, mínimo de 5% do capital. Se o objeto social não está sendo exercido da forma como foi acordado ou praticando, inclusive, atividades ilícitas, o acionista pode obter aí, com mínimo 5% de capital social, também por decisão judicial, a paralisação das atividades. E, em caso de falência, na forma prevista na lei. E por decisão da autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial. Em relação aos efeitos dessa dissolução da companhia, ela vai conservar a personalidade jurídica até a extinção, com o fim de proceder à liquidação. Isso, obviamente, a gente precisa fazer a liquidação da companhia, ela precisa ter aí, estar regularmente em funcionamento, tem que ter uma personalidade jurídica para poder albergar a dissolução e a sua liquidação. Liquidação, como a gente já comentou, seria transformar o que sobrou da sociedade em dinheiro, dar liquidez àquele ativo que sobrou para poder distribuir para os acionistas que eventualmente venha a sobrar. Liquidação e extinção. A liquidação via deliberação de assembleia, nomeação de liquidante, vai ter que ser nomeado um liquidante para organizar esse procedimento, por decisão judicial e finalidade, encerrar os negócios, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os acionistas. Esse é o termo que estava me fugindo, que é a partilha. Será feita a partilha do remanescente entre os acionistas. No caso da extinção, pelo encerramento da liquidação e pela incorporação, fusão ou cisão, que seriam aí as transformações ou reorganizações societárias que pode vir a dar fim à companhia pré-existente. Bom, amigos, entrando agora na sociedade limitada, sei que a gente está correndo um pouquinho aí, mas o tempo exige, até para, eventualmente, no final, a gente ter um espacinho para questões. Essa, sem dúvida, é o tipo societário predominante nos empreendimentos familiares e brasileiros. Isso, claro, até o surgimento da MEI. A MEI ela vem já também ocupando um espaço muito grande na formalização de empreendimentos, mas ela não é aplicável a todos os casos. Na maioria deles, inclusive nos empreendimentos familiares, a sociedade limitada ela é bastante utilizada. Então, acho que é um tipo societário que a gente tem que dar bastante ênfase pela sua praticidade e a facilidade de funcionamento da sociedade limitada. Vamos para as principais características da limitada. Ao contrário das sociedades anônimas, aqui o capital é dividido em cotas, lá em ações, aqui em cotas. Integralizado em dinheiro também, ou em bens suscetíveis de avaliação econômica, imóveis, veículos, etc. Claro que o capital da sociedade limitada, eu não tenho como integralizar o capital, por exemplo, prestando serviços. Tem que ser um bem corpóreo, tem que ser alguma coisa que possa ser avaliada, que possa ser, inclusive,
liquidada. Por quê? Para proteger, primeiro para formar o capital da empresa, para que ela tenha uma possibilidade real de funcionar, e segundo também para proteger toda a coletividade, né? Vamos supor que aquela empresa tenha algum problema, né, se torne devedora, ela tem que ter um capital que assegure, né, a satisfação de eventuais débitos, aliás. Responsabilidade dos sócios é subsidiária e limitada ao valor de suas cotas. Por que subsidiária? Subsidiária porque, no primeiro momento, a dívida daquela empresa, daquela sociedade limitada, ela é da empresa, ela não é do sócio, né? Então, o credor ele vai acionar essa empresa, essa sociedade limitada, vai tentar receber o teu crédito, satisfazer seu crédito. Se ele não conseguir, aí ele pode partir para cima do sócio, que vai responder de forma limitada ao valor das suas cotas. Então, essa é a ordem da subsidiariedade. Primeiro, a dívida é da sociedade. Depois, o sócio responde até o limite da sua participação. E, além dessa participação, isso só vai ocorrer caso haja uma desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Bom, responsabilidade solidária dos sócios pela integralização, né? Então, eu me reuni lá com mais 2 sócios, nós subscrevemos as nossas cotas e temos agora que fazer a integralização. Caso um dos sócios não faça a integralização, ele subscreveu lá R$100.000 em cotas, né? Ele integralizou dessa subscrição apenas 50.000. Esses outros 50.000 está em aberto, né? Que seria o sócio remisso, no caso. Esse valor, em caso de uma disputa judicial, de algum credor, alguém que está partindo para cima dessa sociedade, vai ser de responsabilidade solidária de todos os sócios, né? Todos eles terão que responder em conjunto pela parte que não foi integralizada do capital. Lembrando que, quando um capital, apesar de subscrito, ele não é integralizado, isso é um aspecto bastante importante ressaltar até para os clientes dos senhores, que no momento da subscrição das cotas, é muito importante que os senhores documentem a integralização do capital. Por exemplo, quando o capital é integralizado em dinheiro, quando é com imóvel ou bens, é mais fácil de documentar isso, porque você vai fazer um registro de imóveis, você vai documentar que aquele imóvel foi transferido para a sociedade. Mas, por exemplo, no caso de dinheiro, o sujeito vai lá, abre a sociedade limitada, faz o contrato social, subscreve as cotas, coloca lá R$200.000 de capital social, né? Como que ele vai comprovar essa integralização? Né? Como que esse dinheiro foi colocado na sociedade? Isso tem que ser documentado, né? De preferência até com depósito bancário, uma transferência de valor para a conta da sociedade, né? Assim que essa conta venha a ser formalizada, de alguma forma. Por que isso é importante? Porque numa eventual disputa judicial contra algum credor, contra algum ente jurídico, a partir do momento que o advogado da outra parte, ou a outra parte credora, verificar que esse capital social ele não foi integralizado, essa é uma brecha grande para se partir para cima do sócio pessoa física, né? Porque essa proteção, né, da responsabilidade limitada do sócio, ela só ocorre, ou seja, essa divisão entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica, ela só ocorre quando o capital está integralizado, devidamente integralizado, né? A partir do momento que esse capital não foi integralizado, o sócio está ali na berlinda, ele pode ser responsabilizado com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa, ele perde essa proteção. Flexibilidade nas regras de organização. Por que flexibilidade? Porque é uma sociedade de pessoas, né? Ao contrário da sociedade anônima. Numa sociedade de pessoas, numa sociedade contratual, né? É um contrato entre particulares. Então, a gente pode criar várias regras que não conflitem com a legislação, tudo que a lei não proíbe, ela permite. Então, nós temos muita flexibilidade para determinar as regras de funcionamento da nossa sociedade limitada. Impossibilidade de realização de capital com serviço, que a gente já colocou, né? O nome empresarial ele vai girar sob firma ou denominação. E um aspecto
bastante particular da sociedade limitada, que é o princípio da affectio societatis, que é o quê? É o envolvimento entre as pessoas, o conhecimento, o relacionamento, né? Muito comum sociedades se dissolverem, seja por dissolução parcial ou total, quando esse entendimento entre os sócios ele acaba. Então, briga societária ou até um problema conjugal entre sócios casados entre si. A partir do momento que esse relacionamento pessoal ele acabou a confiança, provavelmente o funcionamento da sociedade vai ser afetado e ela também vai se dissolver, porque sem esse elemento interpessoal, a sociedade não funciona. Esse é o princípio básico do funcionamento da sociedade de pessoas, que seria a sociedade limitada. O que não ocorre na SA, por exemplo. Na Constituição. Bom, como nós conversamos, na SA seria via estatuto, é uma sociedade estatutária. Aqui não, aqui é o contrato. Contrato social redigido por um instrumento público ou particular, sob a responsabilidade técnica de um advogado. A partir de 2002, passou a ser obrigatório o visto do advogado no instrumento de constituição da sociedade. Em algumas outras alterações, a junta até chega a exigir, dependendo de qual for a alteração, mas, via de regra, é só na Constituição. Tá? Mínimo de 2 sócios, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando, né, uma sociedade limitada pode ter como sócio uma outra pessoa jurídica também. Regência supletiva pela lei da SA, se previsto no contrato. Um aspecto também aqui que devo chamar a atenção dos senhores é em relação a essa previsão da regência supletiva. Por que é importante deixar bem definido no contrato social se vai haver ou não a regência supletiva da lei da SA? Porque se o contrato for omisso nesse ponto, a regência supletiva será pelas regras da sociedade simples, o que já vai trazer outros contornos, né? Uma coisa bem diferente da outra. E o arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial, no caso, se a sociedade for empresarial, né? Porque a gente sabe que pode ser uma sociedade simples também, a sociedade limitada ela pode ser simples ou empresarial. Aquelas, por exemplo, que são constituídas por profissionais, profissionais autônomos, sociedades simples entre médicos, por exemplo, né? Ou contadores, advogados. No caso, por exemplo, do CNPJ da advocacia, né? Ela vai ser uma sociedade simples, arquivada na OAB, não necessariamente, ou não será arquivada na junta comercial, por não ter caráter empresarial. Contrato social. Cláusulas obrigatórias. Aqui também um ponto bastante relevante que a gente precisa discutir com cuidado, que são as cláusulas do contrato social. O que acontece? Vocês que estão bastante acostumados com isso no dia a dia, bate lá um cliente na porta de vocês, dizendo o seguinte: olha, eu estou começando um empreendimento novo. O que o cliente fala? Eu preciso de um CNPJ para trabalhar. Ele não quer saber de mais nada, ele quer o CNPJ dele para começar a trabalhar. E naquela correria, faz lá um contrato social, né, com as cláusulas obrigatórias, as cláusulas mínimas. É o ponto de partida, é uma forma de começar. Mas seria bastante importante os senhores levarem em conta não só as cláusulas obrigatórias, e esse é o motivo desse slide, porque a partir de 2002, essas cláusulas obrigatórias começaram a ser colocadas de forma literal na legislação, no Código Civil 2002. Antes disso, a legislação era um pouco aberta em relação a cláusulas obrigatórias, então a gente encontrava contrato social de tudo quanto é tipo. O fator positivo da imposição dessas cláusulas obrigatórias foi que aumentou a qualidade, os elementos mínimos do contrato. Isso já evitou uma série de problemas, mas, por outro lado, de certa forma, viciou os operadores do direito, ou os contabilistas, ou quem está em contato com os empreendimentos, a se utilizar apenas as cláusulas obrigatórias. Então, se instalou aquele entendimento: bom, eu tendo essas cláusulas aqui, eu já consigo operar, já consigo
ter o meu CNPJ e ir bola para frente. Mas não necessariamente vai resolver todos os nossos problemas, porque, ótimo, quando a sociedade, a empresa está começando, está tudo certo, tudo é lindo, maravilhoso, mas e quando se instala um conflito ou algum problema? Um conflito societário, por exemplo, onde que as pessoas, os sócios, vão se socorrer para resolver esses conflitos? Do contrato social. Então, tem qualquer conflito lá, bom, vamos ler o contrato social para ver como que a gente vai resolver esse conflito. Aí ele vai pegar o contrato social. O que vai ter nesse contrato social? Apenas as cláusulas obrigatórias. Prazo de duração, sede da sociedade, qualificação, descrição, capital social, ótimo, nome social, as cotas, a forma de integralização e a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Ok, isso aqui é o mínimo que tem que conter no contrato. Mas eu trago aqui para os senhores, claro, não de forma exaustiva, mas algumas cláusulas facultativas que podem vir a solucionar diversas questões e evitar problemas, inclusive, evitar conflitos no futuro. Uma cláusula, por exemplo, de impenhorabilidade de cotas, né? Dívidas particulares dos sócios, é importante, não é uma proteção absoluta, mas para aquele sócio que venha a ter alguma dívida, isso pode evitar, por exemplo, que ele tenha as cotas dele liquidadas por um credor, né? Uma liquidação judicial. A participação dos sócios nos lucros, outro aspecto bastante relevante, que pode ser de forma proporcional ou não, né? Lembrando, né, que a proporcionalidade na distribuição do lucro em relação à participação societária, ela não é uma regra, né? Se o contrato dispor o contrário, ou de forma diversa, isso pode acontecer. Ou seja, ainda que eu tenha lá apenas 10% de participação societária, em determinado período, deliberou-se pela distribuição de lucro de forma desproporcional. Eu vou receber lá 50% dos lucros. Isso pode acontecer, portanto, que tenha uma disposição prevendo isso no contrato. E é um instrumento bastante interessante que, às vezes, resolve muita coisa entre os sócios, muitos conflitos, né? Acertos entre os sócios, um acabou investindo um pouco mais na sociedade, o outro investiu menos, não necessariamente em relação à integralização do capital, e uma forma de acertar isso é fazendo a distribuição desproporcional. Enfim, por que isso? Porque a sociedade é uma sociedade limitada e ela é contratual, ela é flexível. O que for de comum acordo está valendo. Portanto, também que não seja nada ilícito, né? E proibido pela legislação, vedado pela legislação. Definição e remuneração dos administradores. Esse é um ponto também que, por mais das vezes, acaba passando em branco na Constituição, né? Não se delibera de forma específica como que vai ser a remuneração dos administradores. No início, ok, mas no funcionamento da sociedade isso pode vir a gerar um conflito, né? Um conflito de interesse. Então é bom que se deixe já de forma bem determinada, de preferência, já na Constituição da sociedade, isso não é obrigatório, mas na Constituição da sociedade, já deixa lá uma cláusula definindo quem vai ser o administrador e a remuneração. Tá? Indicação de aplicação subsidiária dos dispositivos da lei da SA, como a gente já comentou, a importância. Aqui também, muito relevante, possibilidade de exclusão dos sócios via assembleia. Existem duas formas de a gente conseguir excluir um sócio, né, quando necessário, de uma sociedade limitada, né? Ou de forma administrativa, ou da pior forma, a judicial. A judicial é um problema. Tudo que envolve o judiciário, infelizmente, acaba afetando de forma negativa a vida de todas as partes, né? Seja por todos os elementos que os senhores já conhecem, né? Morosidade, complexidade, custo, enfim. A possibilidade de exclusão do sócio, se ela não for prevista no contrato social, ela só vai poder ser feita via judicial. Então, tem que colocar lá, né, quando que um sócio pode ser excluído da sociedade. Isso está na lei. Quando ele estiver cometendo atos, né, de conflito de interesse, estiver prejudicando o funcionamento da sociedade, enfim, cometendo ilícitos, qualquer coisa que venha afetar o funcionamento pode colocar em risco a saúde da sociedade, o funcionamento e também dos sócios, né? Então, isso tem que estar previsto no estatuto, no contrato social.
Estando regrado a forma e a previsão de exclusão do sócio, essa exclusão, quando obviamente fundamentada, ela poderá ser feita pelos demais sócios via alteração societária. Tá? Então, a gente já evita aí um caminho tortuoso. E se eu tiver que depender, claro, não vamos generalizar, mas se eu tiver que depender do judiciário para conseguir, por exemplo, uma liminar ou uma tutela antecipada para conseguir afastar ou impedir que o sócio continue na sociedade, isso pode demorar um tempo, ele já pode ter causado um prejuízo gigante para a sociedade e comprometido o funcionamento da mesma. Então, isso é bem importante. Bom, a previsão de instituição de conselho fiscal, importante também para o caso, né, se for o caso do empreendimento. Lembrando que, se o contrato social ele for bem redigido, com vários elementos, e os conflitos acontecerem, vamos nos socorrer ao contrato, ok? Agora, o contrato ele foi redigido apenas com cláusulas obrigatórias, e instalou-se um conflito, né? Um sócio está de um lado e os outros sócios estão do outro. Esses sócios vão falar o seguinte: bom, agora vamos alterar o contrato, né, para colocar essas regras. Não vai ser tão fácil assim, né? E não vai conseguir, dependendo de qual for o quórum de deliberação necessário para alterar o contrato social, nós precisamos de 75%. Né? Então, se o outro sócio, a participação do outro sócio for essencial para atingir esse 75%, a gente já tem um conflito instaurado. Não vamos conseguir alterar o contrato para colocar essas regras. Né? Então, é muito melhor evitar o incêndio do que tentar apagar ele, tentar remediar. Outro aspecto muito, muito, muito importante: forma de apuração e pagamento dos haveres. Se vocês pegarem a grande maioria dos contratos sociais, a grande maioria não tem uma linha sequer prevendo a forma de apurar os haveres e a forma de apuração e de pagamento. O que são os haveres sociais? É aquilo que eu tenho direito como sócio na sociedade. Então, eu estou lá com a minha empresa, né? Mas, de repente, eu me separei. Ou, de repente, eu quero sair da sociedade. Ou instituiu-se um conflito, eu preciso sair da sociedade. Briguei com meu sócio. Ok, vencemos a primeira etapa, decidimos pela minha saída, ou pelo pagamento da minha ação da minha ex-esposa, por exemplo, qualquer que seja a situação. Mas e aí? Qual que vai ser a fórmula de cálculo desses haveres? Valor contábil, valor patrimonial, valor econômico, valor de mercado, né? Como que vai se dar a forma de cálculo? Além disso, isso já dá muito pano para manga, né? A forma de fazer a apuração desses haveres. A legislação ela coloca, se nada for dito no contrato, que seria pelo valor patrimonial, né? Contábil, com base no ativo, no balanço, da empresa. Enfim, mas isso não quer dizer que vai estar resolvida a questão, porque quem quer pagar pouco, quem quer receber muito. Então, o conflito se instaura. Outra coisa, ainda que a gente consiga vencer essa etapa, né, sem briga, ou consigamos sobreviver a essa etapa da determinação da forma de apuração do haver, agora vem a forma do pagamento. Se nada tiver regrado no contrato, a sociedade vai ter 90 dias para fazer esse pagamento. Isso pode significar o quê? A quebra da empresa, a descapitalização abrupta daquele empreendimento. Por quê? Porque no momento de fazer o contrato social não foi previsto essa regra. Eu poderia, por exemplo, ter colocado no meu contrato que, além da forma de apuração desses haveres, que o pagamento será feito em 60 prestações mensais consecutivas, em 30, ou colocando uma cláusula, um parágrafo embaixo dessa determinação, dizendo o seguinte, que se houver a unanimidade dos sócios, poderá ser feito de outra forma, mas é uma forma de eu socorrer a sociedade, evitar uma saída de capital muito grande, que dependendo da situação pode decretar aí a falência da sociedade, falência múltipla dos órgãos aí da sociedade. Cláusula de sucessão dos sócios e administradores. Para quê? Para garantir a continuidade da sociedade. Isso também não está previsto nas cláusulas obrigatórias. Tá?
Então, hoje, os senhores sairão daqui cientes de que esqueçam das cláusulas obrigatórias. Cláusula obrigatória, elas têm que constar, óbvio, no contrato, né? Mas elas não são suficientes para uma boa regulamentação do contrato. Gente, o contrato social da sociedade, ele é tudo na sociedade, né? A gente esquece, a gente acha que é só um pedaço de papel. Quando está tudo bem, ótimo, é só um pedaço de papel mesmo. Mas quando está tudo, as coisas começam a desandar, o contrato é ele que vai determinar muita coisa, né? Inclusive a condição dos sócios, desgastes pessoais, isso pode arrebentar com famílias, enfim, com empreendimento. Tem os funcionários que estão envolvidos, toda uma coletividade envolvida nisso, né? Dependendo de um conflito societário mal resolvido, quantas pessoas podem ir para a rua aí, né? Por conta disso. Aqui no caso da cláusula de sucessão, né, dos sócios administradores, eu tenho duas opções. Eu posso deixar determinado que, na falta de um sócio, as cotas dele serão liquidadas, no caso, pela sociedade e pagas aos herdeiros, né? Isso vai demandar um procedimento de apuração de haveres, de liquidação, que seria a dissolução parcial da sociedade. Ou eu posso simplesmente prever, por exemplo, em sociedades familiares, que é bastante comum, já prever que aquele sócio será automaticamente substituído pelos herdeiros, né? Vamos pensar no contexto da holding familiar, por exemplo, que é bastante utilizado isso, né? É o caminho natural. Bom, eu fiz lá a minha sociedade, a minha holding, uma holding patrimonial, por exemplo, coloquei lá, eu sou o sócio, mas já adiantei as cotas para o meu herdeiro, e se esse meu herdeiro vier a falecer, automaticamente, no caso, o meu neto já assumiria essa sociedade, as cotas, né? Por quê? Porque daí a gente evita apuração, a gente evita levantamento de balanço especial, evita liquidação, a sociedade simplesmente continua, né? Faz-se lá a alteração do contrato social, obviamente, né? com base no atestado de óbito, substitui o sócio e a vida continua, né? Aí o inventário do sócio vai se resolver lá, particularmente na família dele. Isso não vai afetar o funcionamento da sociedade. Caso contrário, não, teremos que fazer todo o procedimento de apuração de haveres, né? Isso vai envolver custo, gasto, principalmente se esse sócio que tenha falecido, eventualmente, se ele for o único administrador da sociedade. Isso é um pepino muito grande, porque o administrador, hoje em dia, a gente trabalha com certificado digital, né? Então, vamos supor que o sujeito falece lá um dia antes de vencer o certificado. Aí vai ficar todo mundo de cabelo em pé, né? Além de ter o problema óbvio, que é a perda do sócio, né? A questão sentimental, fragilidade emocional, ainda tem a parte operacional da empresa que vai parar. O sujeito não vai conseguir nem emitir uma nota fiscal porque está com o certificado digital vencido. Então, se eu tiver uma previsão, né, eu costumo colocar nos meus contratos, em havendo falecimento ou a incapacidade permanente do administrador por qualquer problema de saúde, né? Fulano já é substituído automaticamente por ciclano, né, ou beltrano.